Uma reflexão da palavra de Deus em Isaías 41:10. Meus irmãos, em minhas lutas, batalhas desta vida, muitas vezes nós nos sentimos fracos, cambaleando, seja pela injustiça, seja pela maldade dos homens maus. Há momentos o quê? Que parece que os ímpios prosperam, essas trevas aí, que os arrogantes zombam da verdade, né? E que aqueles que servem a Deus são o quê? Esquecidos. Mas é exatamente, presta muita atenção, nesses momentos que a voz do Senhor ecoa poderosamente através da palavra de Deus em Isaías 41:10. O que diz? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, ou seja, com a destra da minha justiça. Deus não prometeu que nunca enfrentaríamos batalhas, mas prometeu que jamais, preste muita atenção, estaremos o quê? Sozinhos. Quando o medo tenta nos dominar, o nosso coração, o Senhor nos lembra: eu sou contigo. Quando as forças parecem acabar, Ele declara: eu te fortaleço. Quando pensamentos que porventura que vem nos cair na nossa cabeça, Ele nos assegura como a sua destra fiel e poderosa. A palavra de Deus nos alimenta. Quantas vezes os homens maus se levantam contra os servos de Deus? Quantas vezes a mentira tentando vencer o quê? A verdade. A perseguição tentando calar os fiéis e a injustiça querendo dominar. Porém, o Senhor continua assentado em seu trono, irmãos. Por isso, observando todas essas coisas, nada escapa dos olhos de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus é amor, misericórdia e perdão, mas também é o Deus de quê? De justiça. Lembra lá de Herodes, cheio de orgulho, soberba, né? Quis receber para si a glória que pertencia ao Senhor. O povo clamava: voz de Deus e não de homem. E por que Herodes não deu glória a Deus, né? Não é verdade? A Bíblia diz que imediatamente foi ferido pelo anjo do Senhor e morreu comido de quê? De bichos. Também vemos a justiça de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles jovens que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo que diante da ameaça da fornalha ardente. Eles não dobraram diante de estátuas de ouro levantadas por quem? Nabucodonosor. Porque sabiam que somente Deus é digno de adoração. E quando foram lançados no fogo, o Senhor, a Bíblia diz que entrou com eles dentro da fornalha. O fogo não queimou suas roupas, não tocou em seu corpo e nem cheiro de fumaça havia neles. Imagine, irmão. Imagine um circo de fogo nele. Mas observe algo poderoso. Os mesmos homens maus e violentos que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha foram o quê? Consumidos pelas chamas do fogo, só ao se aproximarem dela. E a Bíblia declara em Daniel 3:22 que o calor era tão intenso que matou aqueles que conduziram os servos de Deus até o fogo. Ou seja, isto mostra o quanto Deus protege os seus filhos. Ele também sabe julgar os ímpios, os escarnecedores que se levantam para destruir os justos. Isso nos ensina que ninguém zomba de Deus eternamente. O homem mau pode até se levantar por um tempo e pode humilhar, afrontar os servos do Altíssimo, mas chega o dia em que a justiça divina se manifesta. O Senhor continua defendendo os que nele confiam. E Ele, irmãos, Ele derruba os soberbos e exalta os humildes. Ele fecha a boca dos acusadores e honra aqueles que permanecem fiéis. Por isso, não temas. O Senhor bradou. Veja só o brado do Senhor. Olhai para mim
e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, continue orando, continue servindo, continue adorando, mesmo em meio às lágrimas, às lutas, porque o Deus que sustentou Daniel na cova dos leões, que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha e que julgou Herodes pela sua arrogância, continua vivo e operando ainda hoje. O Senhor peleja pelos seus filhos. A justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. E aqueles que permanecem firmes verão a mão poderosa do Senhor agir no tempo certo. A palavra de Deus diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Você esteja confiante. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rebento do tronco de Jessé. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Presbítero Eudes Shalom.